Olá, meus amigos, átomos e moléculas, sejam muito bem-vindos ao meu canal José da Química. E hoje nós vamos mais uma vez aí adentrar nessa etapa de aulas preparatórias para os vestibulares. Hoje nós iremos apresentar aqui conceitos de fisicoquímica, da concentração de soluções, expressão da concentração de soluções. Essa aula é voltada para as pessoas que já concluíram o ensino médio, que estão revisando para os vestibulares, mas também para aquelas pessoas que ainda estão cursando o ensino médio, na segunda série do ensino médio, que o assunto específico na segunda série é fisicoquímica. E vamos, assim, então, mergulhar, adentrar neste universo da fisicoquímica, nas concentrações de soluções. E hoje nós iremos aprender um pouco sobre expressando a concentração de soluções, que nós iremos conhecer alguns conceitos, como o conceito de solução, também conceito de solvente, soluto. Iremos entender o significado físico das concentrações de solução, de modo particular da concentração comum, do qual nós iremos trabalhar hoje nesta videoaula. E você que está nos acompanhando nesse canal, José da Química, você é convidado a deixar o seu like antes de adentrarmos para a aula, antes de iniciarmos os conceitos que iremos aprender. Eu te convido a ir curtindo, compartilhando, a se inscrevendo no meu canal e aí também deixando, clicando no sininho, acionando as notificações, para que assim você possa estar por dentro de tudo aquilo que nós publicamos neste canal, que é um canal de ensino, um canal de educação, um canal de aprendizado, no qual nós aprendemos, conversamos e interagimos. Peço que vocês me ajudem para que futuramente nós possamos estar ao vivo, interagindo, eu e você do outro lado da telinha, aprendendo dessa disciplina que é muito rica e é muito importante para nós no ensino médio, para nós que vamos prestar algum vestibular, você que deseja adentrar numa instituição de ensino superior, seja qual for o curso superior, você vai ter lá a química na prova que você vai responder, você vai ter lá a disciplina de química, e esta aula é para te ajudar a resolver essas questões de química desses vestibulares. Vamos para a nossa aula, vamos entender esses conceitos de solução, solvente, soluto e entender o significado físico de uma concentração comum. Primeiro, o que é uma solução? Nós escutamos muito essa palavra solução na aula de química, escutamos quando vamos fazer algum experimento em laboratório, iremos fazer uma solução, iremos fazer tal solução de tal composto, mas o que é essa solução? Uma solução é um nome dado a toda mistura homogênea. Você tem ali uma mistura homogênea, exemplo aqui é uma água, você tem a água e sal diluído em água. Quando você vai diluir o sal naquela água, você tem uma solução homogênea, é uma mistura homogênea. Uma mistura, como nós aprendemos na primeira série do ensino médio, lá no primeiro ano, né? Que uma mistura homogênea é uma mistura no qual apresenta características iguais em todos os pontos e apresenta uma única fase. Podemos ter também uma solução sólida, não é só apenas líquido que tem solução, mas temos também soluções sólidas. Por exemplo, o aço. O aço é uma solução sólida, certo? Então, solução é isso, é o nome dado a toda mistura homogênea. Temos aqui este exemplo. Temos como soluto cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, sendo adicionado em um solvente, que aqui usamos a água, e quando diluindo esse sal nesta água, obtemos uma solução aquosa de cloreto de sódio. Essa é a solução. Essa mistura homogênea foi formada pelo sal e pela água, obtivemos no final uma solução aquosa. E solvente. O que é o solvente? O solvente é a substância capaz de dissolver uma outra substância. Nós costumamos usar a água como solvente, porque a água é considerada solvente universal. Mas não quer dizer que somente a água é um solvente. Tem outros solventes também, sejam eles líquidos ou sejam eles sólidos aí, né? Mas temos outros solventes.
mas costumamos usar muito, que é o considerado solvente universal, a água, que foi dada no exemplo agora há pouco, que é o solvente usado na solução que nós vimos agora há pouco. Então, solvente é isso, é essa substância do qual você vai adicionar uma outra substância e dissolver essa substância, certo? É o solvente. Por exemplo, você pega sal, adiciona na água. A água funciona como solvente, certo? E essa substância que foi adicionada, qual o nome que se dá para ela? Vamos ver agora. É o soluto, que é a substância dissolvida em um solvente, a fim de formar uma solução. Da mesma forma como solvente não é somente a água, também tem o caso do soluto. Em muitos casos, os solutos são sólidos, não é isso? Também nós temos solutos líquidos. Por exemplo, você vai diluir uma determinada concentração de ácido. Vou pegar aqui o exemplo do ácido sulfúrico. O exemplo da solução de bateria, que é ácido sulfúrico diluído em água. No exemplo da solução de bateria, você tem como soluto o ácido sulfúrico, que foi dissolvido na água, que serviu como solvente. Então, não é somente sólidos que são substâncias sólidas que são solutos, mas também tem substâncias líquidas que são solutos, certo? Então, o soluto é toda substância dissolvida em um solvente a fim de formar uma solução. E quando se tem uma solução, aqui é o exemplo do soluto, cloreto de sódio, e quando se tem uma solução de uma substância dissolvida em água, nós dizemos que essa substância, essa solução, ela é uma solução aquosa. O exemplo que eu coloquei para vocês da solução de bateria é uma solução aquosa de ácido sulfúrico, ou seja, ácido sulfúrico diluído em água. O exemplo que nós vimos aqui nesta aula, nesse slide, do cloreto de sódio. O sal foi dissolvido na água, depois formou o quê? Uma solução aquosa de cloreto de sódio, certo? Então, toda substância dissolvida em água, dizemos que ela é uma solução aquosa. Agora vamos entender concentração comum. O que é essa concentração comum? É o que nós estamos trabalhando nesta aula. Primeira, concentração comum, ela é expressa entre a relação da massa do soluto e o volume da solução. Nós temos esta relação da massa do soluto e o volume da solução. Essa formulazinha, a massa do soluto e o volume da solução. Esse número 1, nesse M aí, subtende que ele está relacionado à massa do soluto. Onde você vê, por exemplo, esse M minúsculo com o número 1, massa do soluto, certo? E o volume da solução. A concentração expressa pela letra C é isso. A massa é a relação da massa do soluto e o volume da solução. Vamos entender agora o significado físico da concentração comum. Sabemos que a expressão é a massa do soluto sobre o volume da solução. Mas o que isso significa fisicamente? Tirando da fórmula e trazendo para o prático, trazendo para a realidade. O que significa essa concentração comum? Vamos entender por meio deste exemplo. Em cada 200 ml de leite, tem-se 9 gramas de carboidrato. Transforme para litros e, fazendo os devidos cálculos, conforme mostrado abaixo, temos que a concentração de carboidratos nesse leite é 45 gramas por litro. Mas o que significa 45 gramas por litro? Pegamos aqui a fórmula da concentração comum. Ela expressa a massa do soluto sobre o volume da solução. Essa massa do soluto, a unidade que está relacionada a essa massa é gramas. Nós encontramos também, em alguns casos, encontramos miligramas, centigramas, certo? Mas trazendo para cá, trazendo para a concentração comum, é mais usado gramas para massa. E para o volume, litros, certo? E o que aconteceu? Esses 200 ml foi convertido, como diz o enunciado, para litro. E como eu faço essa conversão? Eu posso usar uma regrazinha de 3. Se eu sei que 1 litro equivale a 1000 ml, 200 ml equivale a quantos litros?
quando eu faço esse cálculo, eu tenho um resultado de 0,2 litros. E eu pego esses dados e jogo na fórmula. É massa do soluto sobre o volume. Então, qual é a massa? 9 gramas. E o volume, 0,2 litros. Quando resolvo esse cálculo, tenho aí a concentração de 45 gramas por litro. Mas, como eu perguntei, o que quer dizer esse 45 gramas por litro? Vamos ver. Então, o que isso quer dizer é que para cada 1 litro de leite, tem-se 45 gramas de carboidratos diluído nesse 1 litro de leite, certo? Se em 200 ml nós tínhamos 9 gramas, quando nós fizemos o cálculo para poder saber qual a quantidade de soluto em 1 litro, foi o que foi encontrado, certo? Então, concentração de 45 gramas por litro quer dizer que em cada 1 litro de solução, nesse caso o leite, que é a solução, tem-se 45 gramas de soluto, que nesse caso é o carboidrato. Aqui o leite é a solução e o carboidrato é o soluto. O significado físico é esse, certo? Para um determinado litro de uma solução, você tem uma quantidade de grama de soluto diluído naquela solução. Um lembrete para você que deseja converter algumas unidades da variável de volume, vamos pegar esse lembretezinho. Nós sabemos que o litro ele pode ser convertido para outras unidades. Eu sei que 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro. Eu posso obter 1 litro como também 1 decímetro cúbico, ou também 10 a terceira centímetros cúbicos, ou 10 a terceira de ml, certo? Essas são as unidades mais usadas para converter litros, certo? E 1 metro cúbico, 10 a terceira de litro, ou seja, em 1 metro cúbico eu tenho o quê? 10 a terceira, que é 1.000 litros, certo? É esse lembretezinho para quando você for trabalhar, que for necessário usar conversão de volume, conversão de litro para ml. E esse exemplo aqui eu quero que vocês resolvam e deixem nos comentários. Foi dissolvido 12 gramas de açúcar em 60 ml de água. Qual a concentração comum expressa em gramas por litro? Eu quero que você resolva, coloque nos comentários o resultado e também coloque no comentário a conversão desses 60 ml em litro. Como é que você vai resolver isso? Eu vou deixar uma macetezinho para você. Você vai resolver em 2 passos. O primeiro passo, você vai converter os 60 ml de água, que foi o solvente usado aí, ou podendo dizer a solução. Nós vamos pegar aqui como solvente, certo? 60 ml de água, você vai converter para litro. Como você vai fazer isso? Você vai fazer aquela relação da regra de 3. Se 1.000 ml você tem 1 litro, 60 ml equivale a X litros. Depois que encontrar o valor relacionado a litro desses 60 ml, você vai jogar naquela fórmulazinha. Concentração é igual massa do soluto sobre o volume da solução. Joga, os dados te apresentam a quantidade de massa, 12 gramas, e o volume você vai obter em litros. E no final você vai ter a concentração expressa em gramas por litro. Resolva aí e deixa nos comentários o resultado, certo? E resumindo o que nós vimos hoje, nesta aula, nós entendemos o conceito de solução, vimos que uma solução é formada por um solvente mais um soluto. Essa solução, ela pode me apresentar e concentrar uma concentração que eu chamo de concentração comum, certo? Essa concentração comum, ela é expressa sobre a relação da massa do soluto e o volume da solução. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para 1 litro de uma determinada solução, eu tenho ali uma quantidade X de grama de um soluto, certo? É a concentração. E essa concentração ela me traz uma unidade para ser expressa no significado físico. Essa unidade ela é grama por litro, porque a massa você vai ter grama e o volume vai ser litro. Essa unidade é justamente esse significado físico da concentração comum, aquilo que eu falei. O exemplo do leite, 45 gramas por litro, que quer dizer que em 1 litro de leite você tem 45 gramas de carboidrato. É esse significado físico da concentração comum, certo? Foi isso a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E mais uma vez eu gosto de pedir a sua colaboração para você curtir
o nosso canal, curtir a nossa aula, além de curtir, se inscrever e acionar também o sininho lá, as notificações, para você ficar por dentro de tudo aquilo que nós apresentamos no nosso canal. E futuramente eu desejo que vocês me ajudem para que futuramente nós possamos interagir de forma ao vivo, que eu possa trazer para vocês aulas ao vivo neste canal, e assim nós possamos interagir, eu daqui, você daí do outro lado da tela, aprendermos junto e obtermos sucesso na nossa carreira de ensino superior, que nós queremos ingressar. Você que deseja ingressar em instituição de ensino superior, você possa obter sucesso, a sua aprovação e futuramente você se tornar ser um funcionário, um funcionário concursado, da área que você deseja ingressar, seja direito, seja química, seja qual for a área que você deseja ingressar. Mas antes de ingressar, você vai ter que passar pelo vestibular. E no vestibular, você vai se encontrar com a química, e aqui estou eu para ajudar você com a química. Então, eu peço que vocês também me ajudem se inscrevendo, acionando as notificações, para que futuramente nós possamos estar ao vivo com as nossas aulas de química. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, no qual nós vamos estar mergulhados no universo da química orgânica.